lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Vamos ler esse texto para nossa edificação. E hoje, crianças, vou falar sobre o dia da volta do Senhor. O dia do Senhor é certo e repentino. Viu, Socorro? Ele voltará para buscar a sua igreja. Vamos ler esses 3 versículos juntos? A vinda do Senhor é certa e repentina. Vamos colocar em pé e vamos ler essa passagem juntos. Você que está em casa também, você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas nos seus grupos aí, nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam abençoadas. E você que ouviu a mensagem aqui, depois que você compartilhe com um parente, com um vizinho, com um amigo, para que ele possa também ser tocado pela palavra de Deus. Vamos ler esse texto então. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3, diz assim o texto: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, que possamos entender sobre o dia do Senhor, um dia certo e repentino, quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja, o Senhor virá para buscar o seu povo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e nós queremos estar preparados para esse dia, para o dia da volta de Jesus, quando os céus serão rasgados e o Senhor aparecerá nas nuvens com os seus santos anjos para buscar os seus eleitos de todas as nações da terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Ó Senhor, nós almejamos este dia, o dia da volta do Senhor. Por isso, fale conosco, ó Deus, para que possamos estar preparados para este momento, despertados, ó Deus, para melhor te servir, ó Deus, neste mundo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo obcecado pelo futuro. As pessoas querem saber, né, quando o Senhor voltará. As pessoas querem prever crises econômicas, guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais e até o fim do mundo. Quando o Senhor virá? Em busca de respostas sobre o futuro, muitos recorrem ao horóscopo. Tem gente que gosta de ler o horóscopo, né? Mas os astros não podem dirigir a nossa vida. Algumas previsões humanas tentando descobrir o que acontecerá amanhã. Mas o amanhã pertence a Deus, só Deus conhece o futuro. Mas quando nós chegamos às Escrituras, meus irmãos, nós percebemos que Deus não revelou a data da volta de Jesus. O Senhor não nos chamou para calcular datas, mas para viver preparados. Preparados para encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E após aqui consolar os Tessalonicenses acerca da ressurreição dos mortos, dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, Paulo agora responde outra preocupação da igreja. Quando isso acontecerá? Quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares? E a resposta de Paulo é surpreendente. Ele não apresenta cronogramas proféticos, nem datas específicas. E em vez disso, mostra que o mais importante não é o saber quando Jesus virá, mas como estaremos vivendo quando Ele vier. Estamos preparados ou não? A volta de Cristo, meus irmãos, será pessoal. Veja esse quadro aí, vai aparecer aí na tela aí. Tem um quadro ainda, não? Um quadro que eu passei, vocês não colocaram esse quadro, está aí. A volta de Cristo será pessoal. Jesus voltará pessoalmente. Assim como subiu aos céus, Ele mesmo retornará, não apenas em espírito ou simbolicamente. Jesus voltará pessoalmente.
Jesus voltará visivelmente, todos verão a sua volta. Não será algo secreto. Algumas pessoas falam que Jesus vai voltar de modo secreto, então vai ter 7 anos, né? 3 anos e meio de paz, e aí depois 3 anos e meio da grande tribulação. A Bíblia não fala de uma volta secreta de Jesus, a Bíblia diz que todo o olho o verá, será uma volta visível, será também uma volta audível. A volta de Cristo será acompanhada de sons poderosos. A Bíblia diz que a trombeta vai tocar, vai soar uma trombeta. A Bíblia diz que a voz do arcanjo vai anunciar a volta de Jesus, anunciando a sua volta. E a volta de Jesus será gloriosa. Jesus virá em majestade, poder e glória, diferente, meus irmãos, de sua primeira vinda. A sua primeira vinda foi em humilhação. Jesus, quando nasceu, ele não tinha um lugar para nascer. Ele nasceu numa manjedoura, não nasceu no hospital. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples. A sua primeira vinda foi uma vinda humilde. Mas quando Jesus vier para buscar a sua igreja, a sua vinda será uma vinda gloriosa. E será também universal em seus efeitos. Toda a criação e toda a humanidade serão impactadas, né? Nós podemos perceber aqui, vai ter terremotos, vai ter momento onde as estrelas cairão do firmamento. Para os salvos será um dia de esperança e vitória, mas para os ímpios será um dia terrível, um dia difícil. E veja bem, esse quadro que está aí aparecendo para vocês, né? Será uma volta pessoal, uma volta visível, uma volta audível, uma volta gloriosa, e será uma volta universal em seus efeitos, abalos neste mundo, e será um momento muito feliz para a igreja, mas um momento também terrível para os incrédulos. E nesse dia, os mortos ressuscitarão, os salvos serão transformados. Se nós estivermos naquele dia, o Senhor vai transformar este corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ninguém vai precisar fazer cirurgia do ombro, vai fazer cirurgia do coração, fazer cirurgia de catarata, não vai precisar mais, né, de cadeira de roda, nem de muleta, não vai usar mais fisioterapia. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo sem doença, um corpo sem enfermidade, um corpo igual ao corpo de Jesus, semelhante ao corpo de Jesus, um corpo perfeito. A igreja, meus irmãos, será reunida com Cristo, gente de todas as nações, de todos os povos, reunidos naquele banquete, nas bodas do Cordeiro, participando daquele banquete, uma festa celestial. Quando eu vejo uma festa no Eli da igreja, no aniversário, isso é apenas um vislumbre, diante daquilo que Cristo tem preparado para o seu povo nas bodas do Cordeiro. Mas os ímpios, meus irmãos, enfrentarão o juízo eterno. O Senhor vai dizer para os ímpios: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Será um dia terrível, um dia de agonia para os ímpios, um dia de escuridão, um dia de condenação eterna. Então Paulo ensina que esse dia chegará de forma que repentina, ninguém sabe o dia nem a hora, vai ser uma chegada inesperada para o mundo incrédulo. E o apóstolo afirma que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Enquanto o mundo estiver distraído com seus prazeres, nos carnavais, nas baladas, nas noitadas, a pessoa chega na sexta-feira, sextou, e aí vai para os bares, para as boates, falsas seguranças. O juiz de Deus chegará então de forma súbita. E essa passagem, meus irmãos, é extremamente atual. Nós vivemos em uma geração fascinada pela estabilidade, pelo conforto, pela sensação de controle. E as pessoas falam em paz, falam em segurança, progresso, autonomia humana, mas ignoram que caminho para o encontro inevitável com Deus. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus.
Paulo, porém, escreve para despertar a igreja, meus irmãos, para a vigilância espiritual. Nós devemos vigiar e orar. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis o quê? Em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o crente verdadeiro, ele não vive dominado pelo medo do futuro. O que vai acontecer, né, neste ano? O que vai acontecer no próximo ano? Mas também, o cristão não vive distraído como o mundo, fascinado com este mundo. Ele aguarda o Senhor com vigilância, com oração, com esperança, com santidade, com dedicação a Deus. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que a volta de Cristo será repentina, por isso os crentes devem estar vigilantes e preparados. É assim que deve ser o nosso viver. Nós devemos viver vigilantes e preparados. E neste texto, Paulo nos ensina 3 coisas fundamentais sobre o dia do Senhor. Em primeiro lugar, veja o que diz aí o texto: o dia do Senhor virá no tempo determinado por Deus. Vamos ler o verso 1 aí, desse capítulo 5, vamos ler juntos? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Ou seja, o povo estava querendo saber quando é que ele virá, qual o tempo, qual a época. Paulo inicia dizendo que não havia necessidade de escrever sobre tempos ou épocas. Essas 2 palavras se referem ao calendário divino. Isso é da competência de Deus. Tempos aqui fala de duração. Quando é que vai durar? Nós já passamos mais de 2000 anos, né, do cristianismo. Eu lembro que eu estava em 95, alguém, certa feita, falou aquela frase famosa, né? 1000 passará e 2000 não chegará. Eu lembro que eu falei com essa pessoa lá no Cascado, falei, mas isso não é na Bíblia, não. Ele falou, mas devia estar. Então tem gente que coloca na Bíblia, na boca de Deus, o que Deus não falou. Épocas fala das ocasiões determinadas por Deus. Então os tessalonicenses, eles queriam saber quando Cristo voltaria. Em outras palavras, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando ou como essas coisas vão acontecer. Contudo, Paulo lembra que isso já havia sido esclarecido anteriormente. O próprio Jesus declarou: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, Cristo, meus irmãos, deixou claro. Olha o que Cristo deixou. Vamos ler em Mateus 24, 36. Abra sua Bíblia nesse texto aí. Então, se alguém marcar a data, não acredite, porque o próprio Senhor Jesus já falou que ninguém sabe, só Deus sabe. Isso é da economia do Pai. Veja o verso 36. Vamos ler juntos? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Só o Pai que sabe. É da economia do Pai. Então nós podemos ver aqui que o dia da segunda vinda de Cristo só é conhecido por Deus Pai. Deus não revelou datas, porque deseja que o seu povo viva completamente vigilante, preparado. Muitos erros surgiram, meus irmãos, na história da igreja, porque homens tentaram descobrir aquilo que Deus escolheu ocultar. Isso é da competência do Pai. Sempre que alguém marca datas para a volta de Jesus, ele está contradizendo o ensino de Cristo, a própria Bíblia. Por exemplo, os adventistas do 7º dia, eles marcaram inicialmente a volta de Jesus. Eles falaram que Jesus ia voltar em 1843. Aí eles subiram no monte Claudiano, tudo branquinho, tudo de vestes brancas, aguardando, Jesus vai voltar agora, 1843, todos no monte. Aí esperaram, Jesus não voltou. Aí eles contaram novamente as profecias, falaram, não, Jesus vai voltar em 1844. Aí eles subiram, Nilson, lá no monte, nos Estados Unidos, aguardando a volta de Jesus, mais de 30 mil pessoas, todas vestidas de branco. E Jesus não voltou. E aquilo foi marcado, sabe o quê? Como episódio conhecido como o grande desapontamento.
Aí a Ellen White falou, não, Jesus, né, voltou, gente, mas voltou para entrar no tabernáculo. Ah, meus irmãos, é uma mentira. As testemunhas de Jeová também, que negam a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, também eles fizeram várias previsões ao longo da história. Primeira data que eles marcaram a volta de Jesus, que Jesus ia voltar em 1914, Jesus não voltou. Depois eles marcaram que ele ia voltar em 1925, Jesus também não voltou. Depois eles marcaram que Jesus ia voltar em 1975, e também não voltou. Ah, uma heresia. João Calvino afirmou o seguinte: é curiosidade perversa investigar aquilo que o Senhor preferiu manter em segredo. Vamos ler o que Calvino falou aí, que está na frase aí, ó. Vamos ler? É curiosidade perversa investigar aquilo que o Senhor preferiu manter em segredo. O Senhor Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai, meus irmãos. A preocupação obsessiva com cronogramas proféticos frequentemente produz o quê? Ansiedade, fanatismo, distração espiritual. Enquanto alguns vivem tentando calcular a volta de Cristo, eles negligenciam o quê? A oração, a leitura da Bíblia, o evangelismo, o testemunho cristão, a comunhão com Deus. Deus não quer que nós preocupemos com datas. Deus quer que nós preocupemos em estar preparados para a volta dele. A Bíblia não foi dada para satisfazer uma curiosidade profética, mas para produzir santidade, transformação de vida, crescimento espiritual. O problema, meus irmãos, não é desconhecer o dia da volta do Senhor. O problema é não estar preparado para a volta do Senhor. Esse é o problema. Por isso, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a espiritualidade curiosa, mas não obediente. Deus não nos chamou para viver fazendo especulações destas datas, mas para viver em fidelidade bíblica, em compromisso com Deus, em testemunho cristão, em estar preparados para a volta do Senhor. A pergunta correta não é, quando Jesus voltará? Mas, se Jesus voltar hoje, como Ele me encontrará? Como Ele vai me encontrar? Servindo a Deus, sendo um bom pai, um bom marido, um bom servo de Deus, um bom crente, dando o meu testemunho cristão, sendo sal da terra e luz do mundo. Se Jesus voltar hoje, como Ele me encontrará? Essa é a pergunta que nós devemos fazê-la. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o dia do Senhor virá de forma repentina e inesperada. Veja o que diz o verso 2. Vamos ler junto esse versículo 2? Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Veja que figura. Quem já teve o ladrão na sua casa aqui? O ladrão já entrou na sua casa, Leila? Ele mandou uma cartinha para você? Falou, vou entrar sexta-feira, meia-noite. Ele falou isso? Quando o ladrão entra na nossa casa, não manda carta, não manda? Manda um bilhetinho? Não manda. Veja a figura que Jesus usa. O ladrão não avisa quando virá. Ele chega inesperadamente. Não manda mensagem antes. Não tem bilhete. Não anuncia o horário. Sua chegada pega as pessoas desprevenidas. Às vezes quando você está viajando. Eu tenho uma tia, ela foi para a praia, né? E aí deixou a casa dela lá, né? Fechadinha, com cadeado. Ela tinha alguns bens lá e joias de família, né? Passou da mãe para ela, e fizeram aquela limpeza, levou tudo. Não tem mais nada. O ladrão levou tudo. O ladrão não mandou um bilhetinho que ia levar as joias dela, os bens que ela tinha na casa. O ladrão não avisa. Então assim será o dia do Senhor. Será como ladrão de noite. A expressão dia do Senhor aqui no Antigo Testamento, meus irmãos, geralmente apontava para o tempo do juízo de Deus. E essa expressão, no Novo Testamento, será o dia em que Cristo retornará para julgar vivos e mortos,
Para os incrédulos será um dia de terror, porque eles não estão preparados para encontrar com o Senhor. Mas para o salvo será um dia de redenção completa, de alegria completa, porque nós receberemos um corpo novo para habitarmos para sempre com o Senhor. Paulo diz que os tessalonicenses sabiam isso com precisão, e eles haviam sido bem ensinados que a vinda de Jesus será de forma repentina e inesperada. O problema aqui, meus irmãos, não era falta de informação, mas a tendência de esquecer essas verdades espirituais. O mundo vive como se a história estivesse sob o controle humano, mas a história está debaixo do controle de Deus. Deus é o governante deste mundo. Às vezes nós olhamos para o mundo e achamos que ele está desgovernado, mas Deus está no controle deste mundo. As pessoas planejam décadas, fazem investimentos, constroem impérios, acumulam bens, vivem como se Deus nunca fosse interromper o seu curso normal de vida e das coisas. Mas a volta de Jesus acontecerá de forma súbita, de forma repentina. O próprio Pedro escreveu isso também na sua segunda carta. Ele fala o seguinte: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, de modo inesperado. E Jesus, meus irmãos, ele declarou isso em Mateus. Veja o que diz Mateus 24, versículo 44 agora. Olha o que diz Jesus, verso 44. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ainda no seu ministério terreno, veio o que Jesus ensinou. Mateus 24, 44, todos juntos? Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É assim a vida de Jesus, será inesperada. Imagine, meus irmãos, uma cidade tranquila, né? Como lá em Petrópolis, né? Geralmente quando chove lá, eles começam a tocar o sino, né? As pessoas dormem em paz, tudo parece normal. E de repente vem um aviso do pessoal aí da civil, né? Falando de uma tempestade que se aproxima. A sirene rompe o silêncio, anunciando então um grande perigo, uma grande tempestade. Assim, meus irmãos, será o retorno de Cristo. Quando o mundo achar que tudo continua normal, o Rei aparecerá em glória. E isso nos ensina algo importante. A estabilidade deste mundo é ilusória. Nós não temos segurança deste mundo. As pessoas pensam que controlam amanhã, mas a vida pode mudar no instante. No instante, tudo pode mudar. Tiago chegou a dizer: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente sabe o que vai acontecer conosco amanhã? Então não sabemos, meus irmãos. Você viram aquele jovem, né? O Marcelinho ficou impressionado, um jovem forte, né? E ele teve um mal súbito em casa e morreu com 22 anos, é isso mesmo? Ele ficou impressionado. Ele teve uma queda de glicose, não sabemos o que aconteceu, mas o coração não aguentou e infartou, com 22 anos. Somente Deus governa o tempo e a história. O crente, meus irmãos, deve viver preparado diariamente, preparar para encontrar com Deus. Não podemos deixar a nossa vida espiritual para depois. Há pessoas que pensam o seguinte: mais tarde eu vou reconciliar com Deus, mais tarde eu vou para a igreja, depois eu vou levar a fé a sério, a igreja a sério. Quando eu envelhecer, eu vou buscar o Senhor, quando eu ficar mais velho. Mas quando eu estiver novo, eu vou curtir minha vida, vou levar a minha vida adoidada. Não, meus irmãos, nós devemos estar preparados para encontrar com Deus em qualquer momento da nossa vida. Ninguém sabe quando Cristo voltará e nem quando a sua vida terminará. Nenhum de nós aqui tem um caderno escrito lá: vou morrer amanhã. Você tem, Leila? Nós não sabemos o dia da nossa partida, meus irmãos. Mas nós devemos estar preparados para encontrar com Deus. Por isso a urgência do Evangelho exige o quê? Prontidão espiritual. Nós devemos estar preparados hoje para encontrar com Cristo. Nós devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar agora, para encontrar com Ele. Nós devemos estar preparados a todo
em qualquer momento para encontrar com o Senhor. Mas em último lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, o dia do Senhor apanhará os incrédulos despreparados. Veja o que diz o verso 3. Vamos ler juntos? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Solta aí. Então Paulo agora mostra o quê? Mostra de tudo do mundo antes da volta de Jesus. As pessoas estarão dizendo paz e segurança, paz e segurança. E isso descreve o quê? Uma falsa segurança. Às vezes a pessoa pensa na sua poupança, pensa no seu trabalho público, pensa na sua estabilidade, pensa na sua aposentadoria, pensa na boa economia. O mundo acredita que pode construir segurança sem Deus. Não existe segurança sem Deus, meus irmãos. Hoje as pessoas fazem seguro de tudo, não faz? Faz seguro do carro, da casa, seguro de vida. Aí pensa, não, eu estou segurado. Se acontecer qualquer sinistro, eu estou segurado. Confia na economia, confia na política, confia na ciência, confia no poder militar, confia no prazer, confia no progresso humano. Que progresso humano, meus irmãos. Contudo, enquanto os homens proclamam segurança, eles caminham para a destruição. Lembra da humanidade nos dias de Noé? Eles viviam normalmente. A Bíblia diz que eles viviam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, construindo. Nada disso era pecaminoso em si mesmo. O problema era viver sem Deus. É quando a pessoa casa, mas não leva Deus em consideração. É quando a pessoa constrói, mas constrói para a sua própria glória. É quando a pessoa vive para o seu próprio ego. E Jesus diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. O problema no mundo, meus irmãos, não é apenas a imoralidade explícita, mas a indiferença espiritual, quando as pessoas não levam Deus a sério, quando Deus não é importante na sua vida e na sua família, e as pessoas vivem distraídas, vivem a vida seguindo apenas os prazeres da carne, e não tendo uma vida espiritual que agrada a Deus, vivem apenas para o presente, para o aqui e agora, e ignoram a eternidade, não se preparam para encontrar com Deus. William Helms, ele comenta que o mundo estará tão absorvido pelas coisas terrenas, que não perceberá o juízo se aproximando. E Paulo usa uma outra figura, ele fala assim: como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. As irmãs que já deram à luz aí sabem o que são as dores de parto, as contrações, as dores. Quando vêm, são inevitáveis, são inesperadas. As dores do parto chegam inevitavelmente. Quando começam, não podem ser impedidas. Assim será o juiz de Deus. Os incrédulos, meus irmãos, tentarão escapar, mas Paulo afirma que de modo nenhum escaparão. Não escaparão do juízo de Deus. Não haverá esconderijo neste mundo. Eu fico pensando quando lá o Maduro foi pego, né? Ele estava deitado, tranquilo. Aí ele tinha um lugar de segurança para correr. Aí faltou 40 e poucos segundos, ele foi pego. Hoje está preso nos Estados Unidos. Mas no dia do juízo final, não adianta correr para um abrigo. Tem gente nos Estados Unidos que faz uma casa no chão com medo de uma bomba cair, então ele prepara o chão lá com medo de alguma catástrofe neste mundo, alguma bomba cair no seu terreno, e então ele fez um abrigo no chão, uma casa de segurança, um bunker. Mas no dia do juízo final, nada disso valerá. Não haverá segunda oportunidade. Não haverá como fugir do tribunal de Cristo. Apocalipse descreve homens tentando esconder-se nas cavernas diante da ira do Cordeiro.
E quando eles viram a ira do cordeiro vindo, eles disseram aos montes, sabe o que eles disseram aos montes, às montanhas, aos rochedos? Eles falaram assim: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Já pensou, meus irmãos? A agonia vai ser tão grande que as pessoas desejarão que as montanhas possam cair sobre elas. Imagina comigo, meus irmãos, um pintor estava sentado numa rocha à beira-mar, completamente concentrado com a sua pintura, com a sua arte. Enquanto admirava a sua pintura, o seu desenho, não percebeu que a maré foi subindo rapidamente, e quando tentou sair, já estava secado pelas águas. Assim vive o mundo, meus irmãos, absorvido, admirando os prazeres carnais, distraído pelas conquistas, pelos seus sucessos, indiferente ao juízo que se aproxima. Nós vivemos exatamente, meus irmãos, nessa cultura de paz e segurança. Este mundo que vende ilusões para nós, a nossa segurança não está neste mundo. O homem moderno acredita que a tecnologia e o progresso resolverão todos os problemas deste mundo. A gente não consegue resolver, meus irmãos, nem uma gripe, não é verdade? Não tem uma vacina, eu vou extinguir a gripe, ninguém vai gripar. Nós podemos ver que apesar de tantos avanços, apesar de tanta tecnologia, apesar de tanto a nossa ciência e medicina avançada, o mundo continua marcado por guerras, crises, violência, epidemias, pandemias, medo, ansiedade, insegurança. Isso mostra que o maior problema do homem não é apenas externo, mas é espiritual, é o pecado, é o afastamento de Deus. O pecado nos afastou de nós mesmos, nos afastou de Deus, nos afastou do próximo, nos afastou da natureza. Sem reconciliação com Deus, meus irmãos, toda segurança é ilusória. Agostinho escreveu: o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Deus. Nós só temos descanso, paz, segurança verdadeira quando o nosso coração se volta para Deus e reconcilia-se com Deus através de Cristo Jesus. Sem Cristo, meus irmãos, não existe segurança verdadeira, não existe alegria verdadeira. Sem Cristo não existe salvação. Algumas pessoas falam: a salvação está na educação, a salvação está em Cristo. A salvação não está na política, não está na ciência, a salvação está em Cristo. Só Cristo pode nos salvar. Precisamos examinar onde está a nossa confiança. Muitos vivem seguros no dinheiro. Um dia um homem disse para mim: Deus para mim é dinheiro no bolso. E eu perguntei: o dia que você morrer, quem vai levar o seu dinheiro? Vai ficar aí. Alguns vivem seguros na saúde, mas a gente vai adoecendo, meus irmãos, vai perdendo as forças, a gente vai envelhecendo. Alguns pensam na estabilidade, no sucesso, na juventude. Alguns pensam: olha, eu sou jovem, mas jovem também morre. Alguns pensam nos bens materiais, na sua estabilidade financeira, mas tudo isso é transitório, é passageiro, é temporário. A única segurança eterna está em Cristo. Por isso a volta do Senhor será alegria para os salvos, mas condenação para aqueles que rejeitam o Evangelho. Concluindo, meus irmãos, Paulo nos lembra que o dia do Senhor virá. E ele virá no tempo determinado por Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora. E ele virá repentinamente, e ele apanhará um mundo despreparado, distraído. O problema não é Cristo demorar. Algumas pessoas: mas desde criança eu ouvi que Jesus vai voltar, tem mais de 2000 anos, essa mensagem está sendo pregada. O problema, meus irmãos, é que muitos viverem como se ele nunca fosse voltar. E esse é o grande problema.
A igreja deve viver diferente do mundo. A igreja não pode copiar o mundo. Enquanto o mundo vive dormindo espiritualmente, os crentes devem estar acordados, despertos, avivados, para melhor servir ao Senhor. A esperança cristã, ela não produz acomodação. Nós não podemos ficar acomodados. Existem crentes tão acomodados que só ficam na frente da televisão ou da tela do celular, do seu computador. Não levam Deus a sério. Mas a esperança cristã, meus irmãos, produz vigilância. Quem realmente crê na volta de Jesus, o que ele faz? Busca a santidade, busca a presença de Deus, vive em arrependimento, persevera na fé, serve ao Senhor com fidelidade na igreja, com seus dons, na sociedade, com seus talentos, valoriza as coisas eternas. E a pergunta central dessa passagem é o seguinte: estamos preparados para encontrar com o Senhor? Você está preparado para encontrar com o Senhor na sua volta? Se Ele fosse voltar hoje, você está preparado para encontrar com o seu Rei, com o seu Salvador? Aplicações finais, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos em vigilância espiritual. Vigie. Não deixe esse mundo te enganar, não. A sua segurança não está neste mundo. A sua segurança está em Cristo, o seu Salvador, o seu Redentor. Não podemos brincar com o pecado, meus irmãos. E nem adormecer espiritualmente. Não deixe de ler a sua Bíblia, de orar, de buscar a Deus, de ter comunhão com os irmãos, de estar na igreja, de cultuar a Deus, de cantar louvores ao Senhor. Nós precisamos cultivar a oração, a meditação na palavra de Deus, a comunhão com Deus e a comunhão também com os irmãos. Vigie, vive em vigilância espiritual. Mas em segundo lugar, como viveremos? Viveremos com prioridades eternas. Não colocaremos a nossa esperança nas coisas passageiras deste mundo. Nós confiamos no Senhor. O nosso tesouro está em Cristo e em seu reino. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Cristo seja a pessoa mais importante na sua casa, na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus empreendimentos. Que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Não coloque Deus em segundo lugar, não. Nem em terceiro. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Cristo seja o primeiro na sua vida. E finalmente, como viveremos? Viveremos preparados para a volta do Senhor. Cada dia deve ser vivido como uma oportunidade de fidelidade ao Senhor. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos nessa vida, mas enquanto aqui vivemos, nós devemos viver preparados para a volta de Cristo. Cada novo dia é uma oportunidade para buscar a Deus em oração. Busque a Deus em oração, ore mais, busque mais a Deus, cresça na santidade, leia mais a Bíblia, sirva ao próximo com amor, testemunhe o Evangelho, seja no ônibus, seja no hospital, seja na rua, seja na praça, seja na empresa, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, fale de Jesus. Honre a Cristo com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos. Quer Cristo volte hoje ou daqui a muitos anos, nós devemos ser encontrados perseverando na fé. Nós não sabemos qual o dia e a hora, mas nós devemos estar preparados, perseverando na fé, aguardando a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?